Olá, crianças! Vamos lá para mais uma aula de matemática. Essa será a nossa última aula de matemática, né? Capítulo 16, nós vamos concluir hoje, certo? Então, pega o material de vocês, nós vamos dar continuidade a partir da página 144. Mas antes disso, vamos fazer um breve resumo do que a gente viu. O tema do nosso capítulo 16 é falando sobre perímetro e área. E nós vimos que o perímetro nada mais é do que a medida do contorno de um polígono, certo? Pode ser um polígono de quantos lados forem. Então, a medida do contorno desse polígono, a gente calculando a soma de todos os lados, nós estamos encontrando o perímetro dele. Então, a medida do contorno de uma figura plana é denominada de perímetro. Para calcular o perímetro de um cômodo, basta somar as medidas de cada um de seus lados. Então, para eu calcular o perímetro, eu tenho que somar todos os lados da figura, do polígono, tá certo? Nós também estudamos sobre área. Nós vimos que área é a medida da superfície de uma figura, ou seja, o contorno dela é o perímetro. A área nada mais é do que toda essa parte aqui de dentro. Essa parte de dentro da figura a gente chama de superfície da figura. Então, toda essa parte interna do polígono é o que a gente denomina de área, certo? Então, o contorno, perímetro, o interior, a superfície é a área. Nós vimos também como é que nós fazemos o cálculo da área. Olha só, de forma mais fácil. Há um jeito bem mais rápido de calcular a área de um retângulo. Primeiro, é preciso identificar as medidas de dois lados que não são paralelos, que é o que a gente trabalhou como o comprimento e a largura, certo? Então, a gente identifica os dois lados do retângulo. Existem maneiras diferentes de calcular a área, vai depender do polígono. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com retângulo. Então, a maneira de calcular a área de retângulo é dessa forma aqui. Nós identificamos a largura e o comprimento, ó, comprimento e largura do retângulo, certo? E fazemos o quê? Multiplicamos esses dois lados diferentes. Então, nós fazemos a multiplicação do comprimento pela largura e assim nós encontramos a área. Nós vimos também que a unidade de medida de área, a gente sempre coloca esse doisinho em cima, que é o que a gente chama de quadrado. Então, a unidade de medida de área pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, milímetro quadrado, vai depender da unidade que nós estamos usando. Esse aqui é centímetro quadrado porque nós estamos usando a unidade de centímetro, certo? E ao quadrado só vai unidade de medida de área. Quando você estiver calculando área, sempre coloque o doisinho em cima que é quadrado, ok? E o que seria a área? O que seria, professora, metro quadrado? O metro quadrado nada mais é do que você ter um quadrado e cada lado do quadrado vai medir 1 metro. Eu tenho um quadrado que tem todos os lados medindo 1 metro, então eu chamo ele de metro quadrado. É um quadrado de 1 metro de lado, certo? Aí a gente representa, nós vimos que para calcular a área do quadrado, a gente multiplica dois lados, é como a do retângulo, certo? E lembram? Todo quadrado é retângulo, porque ele possui ângulos retos. Então, quando eu vou calcular a área do quadrado, eu vou multiplicar 1 metro vezes 1 metro. Então, 1 vezes 1 dá 1, e m vezes m é o que a gente chama de metro quadrado. Duas dimensões diferentes, o comprimento e a largura, doisinho de duas dimensões, doisinho de 2m multiplicados, certo? Então, a gente denomina de metro quadrado, ok? Aí agora vocês vão fazer as atividades da página 144 até a 146. Pausa o vídeo, responde, depois volta para a correção. Então, vamos agora corrigir a atividade lá da página 144, diz assim. Desenhe na folha de papel quadriculado, lá no anexo 9, na página 189. Você vai lá no anexo desenhar o que ele está pedindo aqui. Ele pede para você desenhar um retângulo.
Eu não trouxe papel quadriculado, mas eu vou colocar aqui. Ele quer que a gente desenhe um retângulo que tenha dois lados medindo 10 centímetros. Então, vou dizer que esse lado aqui e esse de baixo mede 10 centímetros, certo? Centímetro. Vou colocar só uma vez porque a letra fica terrível. E dois lados medindo 4 centímetros. Então, esses dois, ó, 4 e 4, 10 e 10. E ele também quer que a gente desenhe um quadrado com os lados medindo 7 centímetros. Então, o quadrado que vai ter cada lado medindo 7 centímetros. Quando é quadrado, 4 lados iguais, né? Pronto. Aí, em seguida, calcule. Ele quer que a gente calcule aqui na letra A o perímetro de cada um. Então, para eu calcular o perímetro, o que é perímetro? O contorno. Se eu quero saber o contorno, quanto é que mede o contorno desse retângulo, eu vou somar os 4 lados dele, certo? Então, o retângulo vai ter 10 mais 10 mais 4 mais 4, 28 centímetros, ok? 10 mais 10, 4 mais 4. E o quadrado, da mesma forma, é o contorno que eu quero, então eu vou somar os 4 lados do quadrado. 7 mais 7 mais 7 mais 7 igual a 28. Aí tem aluno sempre que me pergunta, mas professora, eu não podia fazer logo 4 vezes 7 não, porque são 4 lados de 7 centímetros. Eu prefiro que vocês não façam a multiplicação. Por quê? Para não confundir com o cálculo de área. Sempre que vocês estiverem trabalhando, calculando o perímetro, utilizem a adição e sempre que for calcular a área, a multiplicação. Quando vocês estiverem dominando bem esse conteúdo, aí você vai fazer usando a multiplicação. Agora, que você não vá mais confundir, tá certo? Então, o perímetro do retângulo, 28 centímetros, e o perímetro do quadrado também, 28 centímetros. Aí, na letra B, ele quer que a gente calcule a área. Então, a área do retângulo, a gente vai pegar comprimento e largura e multiplicar. Quadrado do mesmo jeito, comprimento vezes largura. Então, o retângulo vai ser 10 vezes 4, que é igual a 40 centímetros quadrados, certo? Unidade de medida de área. Como aqui a gente está trabalhando com centímetros, então é centímetros quadrados. E a área do quadrado, 7 vezes 7, né? Comprimento vezes largura, 49 centímetros quadrados. Ó. Perímetro é só centímetro, área, centímetros quadrados. Então, aqui nós temos que a área do retângulo, 40 centímetros, e a área do quadrado, 49 centímetros. Continuando, vamos lá na página 144 ainda. Desenhe na folha de papel quadriculado, lá no anexo 10, um retângulo que tenha dois lados medindo 8 centímetros e dois medindo 4,5. Então, eu vou desenhar aqui. Então, esse vai ser o 8 e 8, 4,5. Professora, mas é papel quadriculado, como é que a gente vai fazer o meio? Pega 4 quadrados inteiros e esse último traço aqui você passa na metade, aqui descendo, né? Você vai até 4 e chega só na metade do quinto, certo? Calcula o perímetro desse retângulo, vai somar todos os lados dele, os 4 lados. Então, 8 mais 8 mais 4,5 mais 4,5, aí vou ter aqui 8 mais 8, 16, 4,5 mais 4,5 dá 9. Aí 16 mais 9, 25 centímetros é o perímetro dele. Aí nós temos a letra B lá na página 145. A letra B, a área dele. Comprimento vezes a largura, certo? Então, a área vai ser 8 vezes 4,5, e 8 vezes 4,5 dá 36 centímetros quadrados. Então, a área do retângulo, 36 centímetros ao quadrado. Você pode determinar a área de um retângulo sem precisar desenhá-lo? Como isso pode ser feito? Nós vimos que nós podemos sim, né? É só multiplicar as duas dimensões. Pode-se chegar ao cálculo da área multiplicando-se as medidas da altura e da largura de um retângulo. Então, multiplica as duas dimensões diferentes e a gente encontra a área do retângulo. Certo? Aí, qual é a área de um retângulo com os lados medindo 10 e 16? Sem precisar desenhar. É a área que a gente quer, multiplicação de duas dimensões. Então, 10 vezes 16, que é igual a 160 centímetros quadrados, porque aqui é centímetros, ok? Então, a área desse retângulo é de 160 centímetros quadrados. Aí, na página 146, tem assim. Você sabia que as áreas de um território são expressas em quilômetros quadrados, ó, km2,
Consultando fontes do IBGE, você pode obter informações, por exemplo, sobre a extensão dos estados brasileiros. Aí nós temos aqui a classificação desde o mais extenso, que é o Amazonas, até o que está em 22º lugar, certo? Aí o que é que vocês vão fazer nessa página? Vocês vão continuar essa pesquisa. Lá foi até o 22º. E nós sabemos que nós temos 27 estados contando com o Distrito Federal, né? Então, eu quero do 23 até o 27, quem são, a área e o nome do estado, ok? Aí, isso aí vocês acham no site do IBGE. Quem não conseguiu, eu já trouxe aqui, ó. A área, aí ficou Espírito Santo, Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe e, por último, Distrito Federal. Certo? Aí agora nós vamos aprender sobre o metro cúbico. O que seria metro cúbico, professora? Pelo amor de Deus, a gente acabou de ouvir falar sobre metro quadrado. A senhora vem agora com a história de metro cúbico. Calma, minha gente, vocês vão ter uma noção e é fácil, viu? O metro cúbico nada mais é do que a unidade de medida de volume. Quando eu quero calcular quanto cabe em uma caixa d'água, quantos litros cabe em uma caixa d'água, a gente, para calcular como é? Aí a capacidade. Quanto vai ocupar? Eu tenho uma caixa de 1.000 litros. Quanto de espaço eu tenho que ter para armazenar essa caixa? Então, se você vai colocar no forro da casa que tem um telhado, você tem que saber se a altura do forro até o telhado vai caber a caixa, se a largura e o comprimento também vai caber essa caixa, certo? Então, o metro quadrado é a medida de 2 dimensões, que é só o comprimento e a largura. Já o volume é medida de 3 dimensões, que vai ser o comprimento, a largura e a altura, para saber se ela cabe na altura também. Tá certo? Eu trouxe aqui, ó, lê as informações sobre o consumo de água de uma família apresentadas na conta de água a seguir. Aqui é uma conta de água, tem o nome da pessoa, tudo direitinho. Se vocês olharem aqui, olhem, o consumo médio, que foi o consumo dessa casa. Ó. Nós temos a informação em metro cúbico, porque é o volume calculado de água, e em litros, ó, tem 13 metros cúbicos e tem 13.000 litros. Então, nós podemos observar que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, ok? Observe que o consumo mensal médio de água dessa família é de 13 metros cúbicos. Olha só, o metro cúbico é com 3 em cima, porque agora são 3 dimensões. O metro quadrado só eram 2. Comprimento e largura. Então, 2 em cima quadrado, a gente lê como quadrado. E agora, o volume que a gente tem que ter, o comprimento, a largura e a altura, aí a gente coloca com 3, que a gente lê cubo, certo? O litro de uma unidade de medida de capacidade. O M3 a gente lê como metro cúbico, que é também a unidade de medida. Certo? Do mesmo jeito, o metro é a unidade de medida do perímetro, metro quadrado, unidade de medida da área, e o metro cúbico, a unidade de medida do volume. Certo? Aí, olha só, agora vocês vão dar uma pausa, vão responder aqui, ó, 147, 148, 149. Lembrando que o metro cúbico, o metro quadrado não é um quadrado que tem 1 metro de lado, então o metro cúbico é um cubo que tem 1 metro de aresta. Cada tracinho desse que eu utilizei para desenhar, a gente representa como 1 metro. Aí agora tem a largura, a altura e o comprimento correspondente a 1 metro, certo? É um cubo de 1 metro. Metro quadrado é um quadrado de 1 metro, metro cúbico é um cubo com 1 metro de aresta, certo? Aí vocês façam da 147 até a 151, depois volta para fazermos a correção, certo? Vamos corrigir lá na nossa página 147, embaixo da continha tem assim: converse com seus colegas e com seu professor. Juntos pesquisem e escrevam um pequeno texto sobre o significado da unidade de metro cúbico, né? Então vamos lá, ó. O metro cúbico, que é o M3, é uma unidade de medida utilizada para indicar o volume de um objeto e está relacionada ao lugar em que ele ocupa no espaço. Então, o lugar que ele ocupa, eu tenho aqui, ó,
esse conezinho, tá certo? Se eu quero saber o lugar que ele ocupa aqui, eu boto ele aqui, quanto de largura, de comprimento e altura ele ocupa no espaço, eu estou calculando o volume dele, certo? É o espaço que ele cabe. O metro cúbico equivale ao volume de um cubo com aresta de 1 metro. É um cubo que tem cada ladozinho medido 1 metro, ok? Aí aqui essa segunda questão não tem como nós fazermos, mas ele só mostra aqui como é que vocês conseguem construir um cubo com 1 metro. Então, vocês vão precisar de 6 quadrados com 1 metro de lado, né? Porque um cubo tem 6 faces, então vocês vão precisar de 6 quadrados que medem 1 metro por 1 metro. Aí pode ser de papelão ou de isopor, isso aí fica a critério. Não é preciso fazer não, viu, minha gente? E depois junta, ó, as 6 faces formando o cubo, tá bom? Aí a terceira questão. Se você e seus colegas empilhassem 4 cubos que construíram, juntasse 4 cubos desse que tem 1 metro de lado, quanto espaço eles ocupariam? Ou seja, qual volume? Um cubozinho desse vai ocupar 1 metro cúbico. E 4 juntos, qual o espaço que eles ocupariam? É o volume deles, né? Eles ocupariam 4 metros cúbicos. São 4 cubos, cada um de 1 metro cúbico. Entenderam? Aí, olha só. O metro cúbico é uma unidade de medida utilizada para indicar o volume de um objeto que está relacionado ao lugar que ele ocupa no espaço. O metro cúbico equivale ao volume de um cubo com aresta de 1 metro. Então, eu tenho um cubo com 1 metro de cada tracinho desse cada aresta, ele vai ocupar 1 metro cúbico, certo? Aí agora a quarta questão, você vai me dizer aqui qual o volume de cada figurinha dessa, ou seja, quanto é cada cubo desse. Ó, ele diz que cada cubo tem aresta de 1 metro. Se um cubo tem aresta de 1 metro, significa que ele sozinho, ele representa 1 metro cúbico. Na letra A, nós temos 3 cubos, então o volume dele, 3 metros cúbicos, certo? Letra B, nós temos aqui, ó, 3, 6, com 6 atrás, 12 metros cúbicos. A letra C, ó, nós temos aqui, ó, 3 e 3. Ó, lembre que esses 3 aqui de cima, eles não tem como ficar flutuando, não. Então, significa que ele tem outros cubos embaixo. Então, aqui na base, nós temos 6. 3 aqui, 3 lá. Nessa segunda fileira aqui, nós temos mais 3, ó, porque esse aqui não está flutuando. E com esse aqui do topo. Então, nós temos um total de 10 cubos. Então, 10 metros cúbicos. Na letra D, nós temos 6. Na letra E, nós temos 5. E na letra F, são 6, 12, 15. Certo? Aí, agora, a nossa quinta questão, continuando na página 149. Determina o volume de cada sólido formado pelos cubos empilhados. Considere que cada cubo, tanto os vermelhos quanto os azuis, tem 1 centímetro de aresta. Agora, cada um tem só 1 centímetro. Então, isso significa que cada cubo desse, ó, é 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Então, isso significa que cada cubo desse agora ele tem o volume de 1 centímetro cúbico, certo? E também vocês têm que considerar que embaixo de cada cubo empilhado há outro cubo da mesma cor. Então, aqui nós temos, ó, essa escadinha de cubos vermelhos. Então, embaixo deles também os outros são vermelhos. Aqui nós temos os azuis. Embaixo desse azul tem um azul também para vir esse outro vermelho. Então, embaixo dos vermelhos só tem vermelho. Embaixo dos azuis só tem azul, certo? Aí, de acordo com isso, nós vamos ver qual é o volume dos cubos vermelhos. Na letra A, nós temos 3, 4, 5, 6, né? Aqui embaixo tem mais 3. Então, e com esse daqui da frente, 7, né? 3, 4, 5, 6, com esse aqui da frente, 7. Então, 7 centímetros cúbicos. O azul só tem esses dois, mais um aqui embaixo, 3 centímetros cúbicos. E o total, 7 mais 3, 10, né? 10 centímetros cúbicos. A letra B, 4, 8, 12 só aqui. 4 vezes 3, 12. 13, 14 com esses aqui da frente. 14 centímetros cúbicos. O azul nós temos
4 e 4, 8, 9, 10. E o total, 24 centímetros cúbicos. Letra C, os vermelhos, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 4. Aqui nós temos 2, 6, 7. Tem 4 nessa primeira, 2 nessa segunda e mais 1 nessa terceira. 4, 6, 7. Com mais 7 aqui são 14. O azul nós temos 3, 6 com 6, 12. E o volume total, 26 centímetros cúbicos. E a letra D nós temos aqui, ó, 4 vezes 4, 16 aqui atrás, com mais 16 na frente. Aqui do lado nós temos 8 e aqui desse outro lado nós também temos 8. Então, dá um total de 48, ó, 16 mais 16 mais 8 mais 8. Certo? E o dos azuis nós temos, olha, embaixo desses 4 tem mais 3 fileiras de 4, né? Então, vão ser 16 azuis. Um total de 64 cubos é o volume total, centímetros cúbicos. Agora vamos para a página 150, que é o início do Explore seus conhecimentos. Com o auxílio de uma régua, determina as medidas dos lados dos polígonos apresentados a seguir. Olha só, vocês vão usar a régua para medir o lado de cada polígono desse. Então, ó, o quadrado ele mede 5 centímetros por 5 centímetros. Esse retângulo tem 3 centímetros aqui, 4 centímetros de base. E esse triângulo ele tem, ó, 3, 4 e a diagonal dele é 5. Se vocês observarem aqui, olha, esse triângulo ele tem a mesma altura do retângulo e a mesma comprimento do retângulo. A diferença é que ele dividiu no meio aqui, ó, cortou ao meio. Então, esse triângulo aqui é exatamente a metade desse retângulo. Continuando. Determina o perímetro de cada polígono da questão anterior. Se é polígono, soma todos os lados. Então, o perímetro do quadrado, 5 mais 5 mais 5 mais 5 deu 20. Perímetro do retângulo, 3 mais 4, 3 mais 4, que dá 14. E o perímetro do triângulo são os 3 lados do triângulo, que é igual a 12, certo? 12 centímetros. Tudo isso aqui é centímetros. Então, tem 20 centímetros, 14 centímetros e 12 centímetros, respectivamente, ou seja, na mesma ordem. Aí a terceira diz assim, determina a área correspondente à região delimitada por cada um dos polígonos da questão 1. Ele quer que agora a gente calcule a área do quadrado, desse retângulo e desse triângulo, certo? A área a partir de dentro, a superfície. Então, para calcular a área de quadrado e retângulo, nós já aprendemos que é só o comprimento vezes a largura. Então, ó, eu coloquei assim a Q, que é a área do quadrado, tá certo? A área do quadrado vai ser 5 vezes 5, que é igual a 25 centímetros quadrados. A área do retângulo é 4 vezes 3, que dá 12 centímetros. Tá, professora? A gente já aprendeu a calcular a área do quadrado e a área do retângulo. E a área do triângulo? Se vocês observarem a figura, e como eu falei anteriormente, esse triângulo é exatamente a metade do retângulo anterior. Então, para eu calcular a área do triângulo, é só eu dividir a área do retângulo por 2, porque não é a metade, olha. Eu tenho um retângulo. Quando eu traço a diagonal, eu divido esse retângulo exatamente ao meio. Se esse retângulo tem 4 aqui e 3 aqui, o triângulo vai ter a metade, né? Que é a mesma coisa, 4 por 3, né? Ao contrário, né? Aqui é 3 e aqui é 4. Tá. 4 por 3, só que é a metade dele. Então, como é que eu vou fazer para calcular a área do triângulo? Eu vou pegar o 4 vezes 3, que é o comprimento e a largura do triângulo, que dá 12. E depois eu divido por 2, porque é a metade, ó. A área de triângulo é metade da área do retângulo. Então, eu divido por 2 e encontro 6 centímetros quadrados, certo? Então, sempre que vocês forem calcular a área de qualquer triângulo, é só vocês pegarem o comprimento vezes a largura, que é a base ou a altura, se vocês preferirem, as duas dimensões principais, e depois divide por 2, ok? Que é a metade.
Na quarta questão, nós temos esse. A figura a seguir é um tangram formado por 5 triângulos, um paralelogramo, um quadrado. Sabendo que a área total desse tangram é de 64 centímetros quadrados e que os dois triângulos maiores, olha, que é esse vermelho e esse laranjinha aqui, têm o mesmo tamanho, qual é a área em centímetros quadrados de cada um desses triângulos? Ou seja, eu sei que a área desse quadrado todinho aqui, ele já me deu 64 centímetros quadrados. E eu sei que esse cor da pele aqui e esse triângulo vermelho, eles são do mesmo tamanho, ou seja, eles têm a mesma área. Então, como é que eu vou fazer para calcular a área desse triângulo? Olha só, nós temos duas formas diferentes de fazer. Se eu dividir aqui, ó, continuar essa diagonal aqui até esse outro vértice, vocês podem ver que eu vou encontrar 4 triângulos, se eu tivesse feito reto, sabe? A gente encontra 4 triângulos do mesmo tamanho, olha, esses dois aqui eu traçando, dividindo aqui. Ou seja, um triângulo desse aqui é a quarta parte, ou seja, eu dividi esse quadrado grande em 4 partes iguais. Então, eu posso pegar aqui o 64 e dividir direto por 4. Ou então, eu posso ver ó, que esses dois triângulos, eles ocupam exatamente a metade do quadrado. Então, se o quadrado inteiro tem 64 centímetros quadrados, a metade dele vai ter quanto? 64 dividido por 2. 64 dividido por 2 é 32 centímetros quadrados. Então, eu descobri quanto é que mede eles dois juntos. Só que a pergunta é, os dois juntos, que é exatamente a metade. Cada um. Então, eu não quero saber qual é a área dos dois juntos, eu quero saber qual é a área de um só. Então, se os dois juntos é 32, de um só, eu separo, né? Divido por 2. Então, 32 dividido por 2, 16 centímetros quadrados. Certo? E agora, a quinta questão, nós temos uma toalha de forma retangular. Tem 2,5 metros de comprimento e 1,40 m de largura. Qual é o perímetro e a área dessa toalha? Ele quer saber os dois, perímetro e área, certo? Então, o perímetro soma todos os lados. Então, vamos lá. Perímetro, 2,5 mais 2,5 mais 1,40 mais 1,40. Total, 7,80 metros, certo? 7,8 metros é o perímetro, que eu somei os 4 lados. E a área, 2 dimensões. Então, largura, comprimento, você pode dizer também base e altura, viu? Mas lembra que são 2 dimensões só. Então, eu vou pegar, porque é metro quadrado. Lembra, quadrado é só 2 números, 2 dimensões. Então, a área eu vou pegar 2,5 vezes 1,4. 2,5 vezes 1,4 dá 3,5 metros quadrado, viu? 3,5 metros quadrados é a área dessa toalha. Então, o perímetro é o contorno, a parte de dentro é a superfície, ou seja, a área. E para o nosso encontro do MIT, vocês vão fazer da 152 a 155 e nós corrigiremos, tá certo? Lá no MIT, qualquer dúvida, anota, ok? Então é isso, crianças. E hoje encerramos o nosso livro de matemática, né? Concluímos o capítulo 16 com sucesso, então agora só o nosso encontro no MIT. Tchauzinho.